O Maringá Post e o Vmark Studio estão juntos mais uma vez para apresentar a você os novos rostos do Legislativo maringaense. Hoje você vai conhecer o vereador eleito Luiz Neto, do Agir. Luiz Fernando Martins Camargo, este é o nome do Luiz Neto. Ele tem 25 anos, é empresário, nascido em Maringá. Se elegeu pelo Agir com 1.795 votos. Já foi vereador mirim da Câmara de Maringá, no projeto Parlamento Jovem. Também foi comentarista político da Rádio Jovem Pan de Maringá e gerente de atendimento do gabinete do atual prefeito Ulisses Maia. Em 2020, o Luiz Neto se candidatou a vereador pela primeira vez, ficando na época na segunda suplência do Podemos. E está com a gente para esse bom bate-papo. Muito obrigado por aceitar nosso convite, estar com a gente, tudo bem? Tudo bem, Ronaldo, fiquei muito feliz de estar aqui. Já estou familiarizado com os microfones, né? Eu vim do rádio, e essa oportunidade é muito importante, né? Essa audiência qualificada que o Maringá Post tem, a gente consegue estar mais próximo das pessoas, quem ainda não nos conhece passa a conhecer, e também passa a saber um pouquinho do que a gente pensa. Bom, comigo nessa conversa, o jornalista responsável pela editoria de política do Maringá Post, Victor Ramalho. Victor, tudo bem? Olá, Ronaldo. Olá, Luiz. Olá a todos que nos acompanham. Luiz, aproveitando o espaço, te parabenizo pela sua eleição. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E já para dar início à nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho, Luiz, sobre você, né, sobre sua trajetória de vida, trajetória profissional, e como que ela convergiu para te levar a entrar na vida pública. Victor, eu fui uma criança muito curiosa, né? Então, meu sonho na política começou numa praça da cidade. Por quê? Porque eu vi aquelas placas que a gente tem marcando os monumentos, as construções públicas da cidade, e eu ficava sempre curioso para saber quem eram aquelas pessoas, né? E eu falei, eu também quero um dia estar aqui, contribuindo de alguma forma. Então, quando eu descobri a importância daquilo, eu falei, olha, eu queria um dia também poder contribuir com a cidade. E despertou esse sonho de criança. Quando eu tinha 15 anos, fui fazer o estágio do conhecimento na Câmara de Vereadores. Esse estágio do conhecimento, geralmente o pessoal que está na graduação acaba participando. Eu fui o mais novo ali na época. E o Joaquim, que era um representante da escola legislativa, ele falou, olha, a gente vai lançar um projeto novo, a gente acha que você tem o perfil, a gente gostaria que você se candidatasse, né, a esse projeto. E de lá para cá, não parei. Fui vereador jovem no Parlamento Jovem, fui conselheiro da Juventude, fui um dos membros que escreveu o projeto que hoje deu corpo ao atual Conselho da Juventude que a gente tem na cidade. Fui um dos primeiros conselheiros eleitos também. E as coisas foram acontecendo, surgiu a oportunidade de fazer um teste seletivo na época numa emissora local aqui em Maringá. E fui criando abrangência, as coisas foram acontecendo e chegamos a esse resultado aí ao longo dessa trajetória. O Ronaldo falou muito bem, eu trabalhei na gestão do prefeito Ulisses Maia, entrei lá como assessor executivo do gabinete do secretário de Juventude. Passei pela Secretaria de Saúde, fui gerente de atendimento e saí de lá como diretor no gabinete do Ulisses. Então, assim, é uma pessoa que eu também tenho gratidão, por mais que a gente não converja mais politicamente. Estamos hoje em grupos separados, eu faço parte do grupo do prefeito Silvio Barros, mas tenho o meu respeito e a gratidão, que eu acho que é algo que a gente não pode deixar de ter nunca pelas pessoas. Você comentava aqui com a gente em off que a família não tem tradição no meio político e nem apego à política. Então conta pra gente um pouquinho como foi vencer essas resistências, inclusive dentro de casa. Olha, Ronaldo, eu acho que assim, a família da gente acaba sofrendo um pouco com as nossas decisões às vezes, né? Hoje, no atual cenário, as conjunturas políticas que a gente vê no Brasil, as notícias de escândalos, corrupções, até agora durante a eleição, crimes eleitorais que acabam acontecendo, muitas vezes preocupam os pais, né? Preocupam os familiares da gente. Eu acho que é difícil hoje um familiar que não tenha histórico político querer que o filho faça parte desse mundo.
né? Então, meu pai e minha mãe tinham muita preocupação sobre isso, ainda mais quando eu comecei. Meu pai, não, vai estudar, vai fazer um concurso público, vai trabalhar na nossa empresa familiar, você tem tantas opções, para que a política? Então, uma preocupação, né? Na campanha de 2020, me deram um apoio muito importante mesmo, mesmo preocupados, só que dessa vez se dedicaram muito. E o meu pai me deu uma resposta que me marcou muito. Ele falou assim, olha, eu sonhava em ser jogador de futebol. Meu pai não apoiou. Então, como esse é o seu sonho, mesmo eu não gostando do que você escolheu, eu vou te apoiar, porque eu acredito que a gente precisa ter o apoio da nossa família nas nossas escolhas. Então, isso aí me marcou muito, me deixou muito feliz. Ele falou isso para mim na última semana, então falou, acho que esse é o gás que eu precisava para trabalhar ainda mais e entregar esse resultado expressivo de votos aí para a cidade e estar eleito vereador. Victor. Luiz, na sua primeira campanha em 2020, você teve um discurso muito focado em preparar Maringá para os jovens, né? Na época você tinha ali 21 anos, concorrendo pela primeira vez. Na campanha atual, esse discurso, embora presente, ele deu uma diminuída, digamos assim. Eu queria saber até para o leitor te conhecer melhor, né? Que bandeiras você defende, né? Quais pautas você julga se identificar? Olha, Victor, eu continuo defendendo o jovem, porque mesmo sendo um jovem, eu não é pelo espaço de fala, tá? Eu acredito que essa defesa do jovem, ela é por uma questão de gerar oportunidade. Eu, graças a Deus, tive boas oportunidades, estudei em colégios privados, tive a oportunidade de escolher o que eu gostaria de fazer, mas a minha preocupação com o jovem hoje a gente tem, ou não, uma leva de jovens que não sabe o que vai fazer da vida. Né? Aquele que estuda muitas vezes não sabe o que quer estudar. E aí não sabe o caminho que quer seguir. Aquele que gostaria de estudar muitas vezes não tem oportunidade de entrar numa graduação por falta de recursos. Então acho que a gente tem que dar oportunidade. A chance de sucesso ela não é garantida para todo mundo, mas a oportunidade ela tem que vir para quem quiser se destacar e mostrar o que veio, mostrar o seu espaço. O Victor é um jornalista que eu admiro muito, porque ele é jovem, assim como eu, e tem uma relevância muito grande no cenário maringaense. Assim como você que tem muita experiência, foi professor de muitos amigos meus e muita gente que está iniciando também no jornalismo, muita gente que é experiente também no jornalismo. Então, acho que isso é muito importante, né? A gente dar essa oportunidade e permitir que ele conquiste o espaço. A minha preocupação com o jovem que também não estuda é presente, porque a gente sabe que estudo não é certeza de sucesso e muita gente também não quer estudar. Só que nós precisamos preparar esse jovem para o mercado de trabalho. Eu acho que é um ponto principal. Por quê? Porque hoje o jovem, muitas vezes, ele tem mais número de registros que as pessoas que já estão findando seu ciclo de trabalho, pouco tempo de registro nas empresas, começa com uma atuação, vai para outra. Nós temos o Tigrinho hoje, que as pessoas acham que vão ficar milionárias através disso, aí continua divulgando, trabalhando nesse sentido. Então nós precisamos chegar para esse jovem e falar, olha, a vida não funciona dessa forma. Vamos fazer uma capacitação, uma qualificação? Se o jovem perde pela experiência, vamos dar a capacitação, que é o que permite ele entrar com sucesso no mercado de trabalho. Então essa é uma preocupação constante que eu continuo, é a geração de oportunidade. O problema é que na última eleição a gente só defendeu isso, e não é ruim. Né? Eu acredito que eu represento uma boa parcela dos jovens da cidade, mas agora nós temos algumas bandeiras que me preocupam conhecendo a realidade de Maringá. Hoje a fila de crianças esperando tratamento em relação ao transtorno do espectro autista é muito grande. É muito grande. Nós precisamos dar uma atenção para essas famílias. Pouca gente sabe, mas a criança com autismo, se ela é tratada do 0 aos 3 anos, ela pode melhorar até em 60% do seu desenvolvimento. Então isso é um fato consumado. Como é que eu vou chegar para uma família e falar, mãe, pai, o teu filho não vai ter a oportunidade de ter um desenvolvimento que ele poderia porque o poder público está falhando com você? Então nós precisamos dar essa atenção, gerar oportunidade de emprego para as pessoas. Hoje nós temos vagas em abertas e não temos os profissionais qualificados para preencher essas vagas. É um compromisso que eu assumi junto ao prefeito Ulisses Maia. A defesa dos bairros também, nós precisamos dar uma assistência. Eu acredito que se Maringá é a melhor cidade para se viver, o primeiro passo é o nosso bairro ser o melhor para a gente viver. A nossa realidade tem que ser a melhor. Nós temos mais de 70 mil procedimentos na fila de espera. E aí eu não estou criticando ninguém, eu estou dizendo que nós precisamos resolver. Tem pessoas que estão nessa fila que já não estão mais vivas e ainda continuam sendo um número estatístico.
Então, o primeiro passo é a gente saber qual a fila real que a gente tem. E depende que o poder público faça esse monitoramento de forma adequada. Talvez usando até a tecnologia, algo que a gente conversa bastante com o prefeito Silvio Barros, talvez usar a tecnologia. Por exemplo, o Ronaldo está esperando uma consulta, receba uma mensagem constante ou uma ligação constante para saber se ele ainda precisa daquela consulta. Porque tem muita gente que acaba requerendo aos convênios, acaba desistindo talvez de determinada consulta, às vezes acaba falecendo, e são casos que a gente vê constantemente, é uma realidade. Então a gente precisa pensar nessas pessoas. Em relação à educação, eu sou um defensor da compra de vagas. Por quê? Porque a pirâmide do Brasil, antigamente, ela funcionava de forma diferente. Hoje a pirâmide é um barril. Nós temos uma faixa de idosos, temos uma faixa de pessoas adultas, uma faixa de crianças, porque as pessoas querem cada vez menos ter filhos. Então é uma realidade, nossos idosos estão vivendo mais. Então, não adianta a gente construir escola para ficar vazio. Hoje, se a gente for colocar professores em várias escolas que a gente tem na cidade, a gente consegue suprir a demanda, né? Para que construir novas escolas, sendo que a pirâmide está mudando? Então, talvez a terceirização nessa primeira infância seja algo positivo, porque se eu tenho 1.000 crianças nesse ano que vem eu posso ter 600, mas se eu tiver 2.000, eu estou preparado também para atender. E uma preocupação do prefeito que eu converjo muito é em relação aos idosos. Nós temos um fundo de 30 milhões do PROCON que poderia ser usado para dar educação financeira para os jovens. Por quê? O maior índice de endividamento hoje é o jovem, é o 18 a 25 anos. Eu fui um desses jovens. Com 18 anos, ganhava R$1.000, peguei um cartão de R$1.000, eu falei, então eu tenho 2.000 para gastar esse mês. E aí sobrou a conta para eu pagar R$6.000 de juros depois. Então nós precisamos pensar, os idosos têm uma grande taxa de cair em golpes. Nós precisamos educar também esse idoso para que ele não caia em golpes, para que ele esteja atento às ligações que ele recebe. Então, são muitas coisas que dá para a gente melhorar a vida das pessoas, na saúde, na educação, na geração de oportunidade. Eu penso também em relação ao trânsito. Eu acho que eu sempre fui contra a questão das multas e eu não sou contra multar. Eu sou contra a quantidade de radares em locais que muitas vezes nunca aconteceram um acidente grave. Dá um exemplo, ali na Avenida Itamar Orlando Soares, ao lado da Universidade Estadual de Maringá, nunca teve um acidente ali. Ah, mas a comunidade pediu. Tá, mas quem tem que fazer essa análise é o poder público, se é realmente necessário um radar ali. Porque senão você só onera o bolso do cidadão e não educa. Multar por multar não ensina. Nós temos um fundo de trânsito gigante. Ah, mas nós já damos educação nas escolas, vamos ampliar, vamos fazer campanha na rua, tá faltando zebrinha no semáforo, tá faltando panfletos indicando para as pessoas, olha, vamos educar. Eu sei que o filho tem um grande poder de persuasão no pai, mesmo com pouca idade e pouca experiência. Vamos continuar intensificando, entregar um panfleto no semáforo. Eu lembro quando era criança, eu falava, pai, não corre. Pai, não corre, aprendi na escola para não correr. Por que a gente não pode levar isso também? Né? O trânsito ele pode ser menos perigoso. E uma questão que me pega bastante é que a gente precisa também ter blitz noturnas. Eu vejo blitz na cidade durante o dia, horário que as pessoas estão indo trabalhar. Nós temos que pegar a pessoa que está bebendo e está na rua, na balada. É essa pessoa que causa um acidente de madrugada, que ceifa várias vidas. Então, tem várias preocupações que a gente tem. A gente vai trabalhar nessas linhas de atuação, também pensando nos bairros, porque a defesa do bairro, ela está na atenção primária. É no médico, é na assistência, é na educação. Outra preocupação nossa, o horário de funcionamento das creches, outra promessa também do prefeito Silvio Barros, que a gente converge ideias. Por quê? Porque se a gente amplia o horário, a escola hoje fecha 5 horas, mais tardar 5h30, escola que fecha mais tarde, tem escola que fecha 4 horas. É difícil para o trabalhador sair da escola, sair do trabalho, 5 horas, 4 horas, o empregador vai falar, tá bom, busca seu filho e já fica em casa. Porque aqui não tem como a empresa funcionar dessa forma, né? Então tem mães e pais que pagam pessoas, já onera o sustento da família. Tem mães e pais que dependem de correria para revezar, correr, sair no horário de pico, pode causar um acidente por causa dessa necessidade de chegar, porque senão o filho está no conselho tutelar. Então nós precisamos dar comodidade também para essas famílias, mas na contrapartida também remunerar o profissional, porque a gente sabe que não é fácil você trabalhar o dia inteiro e ainda ficar depois do horário do expediente pelo menos mais 1 hora.
Então a gente pensa em relação a isso, tem várias ideias aí para serem implantadas. Eu estou na equipe de transição também do prefeito Silvio Barros, então eu estou muito feliz porque a gente está conseguindo trazer um frescor e colocar muita coisa boa que dá para ser feita em Maringá, juntando a experiência, que eu acho que é o mais importante. Eu costumo dizer que é sempre bom aprender com quem já fez, porque a gente erra menos. Então essa oportunidade está sendo muito gratificante para mim. Luiz, e em que medida você acredita que o Legislativo pode ser esse espaço para defender tantas bandeiras? Você apresentou uma série de ideias e também de necessidades que a comunidade tem, mas algumas delas parecem muito mais próximas do Executivo do que necessariamente de atribuições que o legislador consegue dar conta. Então fala para a gente um pouquinho sobre isso. Olha, Ronaldo, eu acho que o primeiro passo, convergendo com a atual administração, é trazer boas ideias. Mesmo se eu estivesse na oposição, eu acredito que a gente tem que fazer o que é bom para a cidade, né? Muitas dessas ideias dependem da boa vontade, principalmente dos vereadores. Eu costumo dizer que o voto para vereador é mais importante que para prefeito. Por quê? Porque sem o vereador, o prefeito não aprova orçamento, não aprova empréstimo, não aprova gastos, não aprova, enfim, uma série de situações que ele depende muitas vezes para executar as ideias dele. Então o voto para vereador ele é decisivo, porque se a cidade hoje está de uma forma, e aí eu não faço juízo de valor se é boa ou ruim, foram os vereadores que aprovaram essas medidas que nós temos hoje colocadas. Então o prefeito depende da Câmara, né? Essa questão das ideias que convergem com o prefeito, elas são fundamentais que o Legislativo acompanhe isso também. Por exemplo, nós temos hoje as vagas da compra de vagas. Eu defendo essa manutenção, mas depende do Executivo. Mas se a Câmara não aprova, ela não vai funcionar. Então a gente converge muitas ideias e depende um do outro, né? O que eu sempre digo, a gente tem que acompanhar as coisas de perto. Eu fui nas 23 escolas da compra de vagas ver como era a realidade, fui muito bem recebido. Então, tudo isso é alinhado, eu acredito que vai numa vertente muito semelhante. Essa questão, por exemplo, do PROCON, o vereador pode atuar nessa área em relação ao uso desse fundo. Nós podemos fazer essa indicação, é possível fazer essa indicação, mas depende do Executivo. Então é algo natural, acho que os poderes têm que dialogar e têm que estar preparados para fazer o que a cidade precisa, né? Para mim não faz sentido, por exemplo, a gente tem um fundo hoje de 30 milhões, que o maior investimento é em publicidade, propaganda e na aquisição do prédio. Então, assim, e o resto desse dinheiro? Com 30 milhões que foi arrecadados, não dá para fazer muita coisa. Não dá para a gente ampliar o trabalho. Não é só de divulgação, não estou dizendo que o trabalho é ruim, muito pelo contrário. Mas a gente tem que trazer outras ideias também que dê para somar e melhorar a vida das pessoas. Luiz, eu acabei de consultar aqui no sistema da Justiça Eleitoral que das 359 candidaturas a vereador que a gente teve esse ano aqui em Maringá, só 3 foram de pessoas abaixo dos 25 anos. Você vai ser o segundo vereador mais jovem, né, dessa legislatura que vai começar, em um cenário de uma Câmara que, embora renovada em questão de nomes, ainda mantém um perfil conservador em questão de idade. Eu queria ouvir de você, né, na sua opinião, o que você acha que ainda falta para o jovem ter mais sucesso nas candidaturas aqui em Maringá, né? Você que defende tanto essa bandeira. Olha, Victor, eu acredito que a questão da gente ter poucos candidatos jovens é uma questão que, primeiro, as pessoas não se interessam mais por política. Isso tem algo que o prefeito Silvio Barros sempre diz, e fica muito na minha cabeça, que é, independente se a gente gosta de política ou não, nós seremos governados por políticos. Então isso é algo que cada vez mais desestimula a participação do jovem. É a falta do incentivo, é a realidade do nosso atual cenário político. Muitas vezes as pessoas perdem o interesse nessa participação. Só que o que eu digo, a falta de representatividade jovem, ela também está muito ligada à inexperiência, ou a impressão de inexperiência. Eu falo que eu tive que provar 2 vezes que eu daria certo. Primeiro, tendo a experiência necessária, né, que eu adquiri através do trabalho com o prefeito Ulisses Maia, também com a minha trajetória, com a minha participação na prefeitura em vários setores.
Então, por isso que eu digo que eu sou muito grato. Hoje eu conheço muito bem o orçamento da cidade, eu acompanho a apresentação do quadrimestre, a gente sabe os recursos que podem ser empenhados ou não, aonde buscar os recursos, o que a cidade precisa, estar perto das pessoas também é um fator importante. Então, eu precisava mostrar que, além de um rostinho bonito, eu tinha a experiência necessária para ser um vereador e bem avaliado em Maringá. Então, vou ser honesto com você, os jovens eleitos na história de Maringá, nós somos 15% da porcentagem de vereadores. Então, vamos ser honestos, só com essa bandeira é difícil chegar a um vereador, somente com essa bandeira, porque é muito ligado à questão de inexperiência, né? Então, eu acredito que a minha participação na Câmara, ela tem uma importância muito maior do que o meu mandato. É talvez abrir portas para que novos jovens ocupem também esse espaço de fala. E é algo que as pessoas vão estar atentas, a própria imprensa vai estar atenta, para ver se eu estou correspondendo a essa expectativa. Porque o jovem tem muito mais probabilidade de falhar do que alguém que teve a experiência necessária durante a vida, né? Então a gente se preparou, se qualificou, se capacitou, e eu gostaria de ver mais jovens lá sim, mas eu acho que a gente tem que fazer um diálogo unilateral. A gente tem o Lemuel também, que é um jovem, que está lá, independente de não defender ativamente a bandeira da juventude, é um jovem. Daniel Malvese, que tem ali seus 30 anos também, acaba sendo jovem, mesmo a cartilha nacional determinando que o jovem é de 15 a 29 anos. Então esse renovo me anima muito, de pessoas, de ideias. Nós temos a Majô, que defendeu durante muitos anos a bandeira da juventude também, acabou sendo eleita com uma bandeira muito forte em relação ao empreendedorismo, mas é uma jovem também, uma jovem de espírito que tem vontade de fazer um trabalho. Então, acho que assim, a questão da política a gente não deve enfrentar somente pelo fator idade, né? Mas sim pela questão de projetos que melhorem a vida das pessoas. Eu acho que o vereador, por exemplo, Mário Hosokawa, que é o decano da Câmara, ele possa votar em bons projetos que melhorem a vida das pessoas. Talvez a gente não tenha o mesmo entendimento, por exemplo, em relação à lei do Sidney Telles, que proibiu as pessoas em beber na rua. Eu tenho uma dificuldade em relação a isso. Não por ser jovem, mas por cercear as liberdades individuais, né? Eu acho que assim, não é o canal a gente proibir as pessoas de beber na rua. Então é uma lei que eu teria dificuldade. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer é pedir para o poder público a eficácia dessa lei. Quantas pessoas foram multadas com essa lei em Maringá? Se é uma lei que não multou ninguém, não faz sentido ela existir, né? Então a gente tem que fazer um trabalho eficiente desta forma, pensado nas pessoas. Eu acredito que a cidade tem mudado muito. Um exemplo disso, a gente tinha uma lei que proibia beber ou em torno da UEM, essa lei foi suspensa, salvo engano, já foi revogada. Hoje nós não temos as pessoas bebendo lá como antes. O fluxo de pessoas que tinham antes, as grandes festas que tinham lá, pode ser que mais para frente voltem a acontecer ou não, né? A nossa cidade, ela cada vez se reinventa. Hoje virou um polo dos jogos universitários. As pessoas vêm para cá com frequência, das calouros folias da vida que a gente vê durante os carnavais. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa começar a analisar e ver que a cidade ela segue para um outro caminho. Então vamos tentar acompanhar essa tendência e ver o que dá para fazer para melhorar a vida das pessoas. Por exemplo, falei inclusive para o prefeito Silvio Barros, não sou contra o carnaval. Não sou contra, acho que tem que acontecer. Mas a gente tem que preparar também um espaço que fique adequado para quem mora ali no entorno, para quem está transitando ali no entorno e para quem quer se divertir. Então, assim, talvez ali na Vila Olímpica não seja o melhor cenário fazer ali. Nós temos 2 avenidas importantes que é perigoso andar lá. Tem muita gente que vai de carro, pode ser embriagado. A gente tem que pensar em tudo isso. Ah, mas a fiscalização vai lá e faz a atuação dela, mas não contempla todo mundo. Então tem muita coisa que dá para a gente pensar e trazer um frescor de ideias, um frescor de propostas que melhorem a vida das pessoas. Você esteve ao lado do prefeito Ulisses Maia durante muitos anos, você citou isso inclusive durante nossa conversa, mas neste ano você acabou se aproximando, né, e saindo, inclusive candidato a vereador, pelo grupo do prefeito eleito Silvio Barros. Como está a relação de vocês, né, com a gestão Ulisses? Você faz parte, inclusive, do grupo de transição, né, do prefeito Silvio Barros, agora trabalhando junto com esse grupo que você
digamos, abriu mão, que você acabou deixando esse grupo do prefeito Ulisses Maia. Então, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Ronaldo, vou ser honesto e franco com você. Eu acho que gratidão é uma coisa que a gente sempre tem que ter por quem já nos ajudou. Então, o prefeito Ulisses Maia já me ajudou muito, assim como eu colaborei e contribuí muito para o mandato dele. Quando nós tivemos um rompimento, esse rompimento político, ele se deu por eu não ver viabilidade em disputar pelo grupo do prefeito. Eu via que as chapas não comportariam a minha participação e eu não teria chance de eleição. Então eu tive que tomar uma escolha. Ou eu fico aqui e perco a eleição, ou eu vou em busca do meu sonho. Então eu achei que não era justo comigo ficar nas chapas que foram apresentadas e abrir mão do meu sonho por um sonho que não era meu. Porque, assim, a questão do sonho do prefeito em ser prefeito é um sonho pessoal dele, assim como o sonho de ser vereador é um sonho pessoal meu. Então, eu conversei com o meu grupo político, eu falei, olha, nós temos que buscar uma chapa que viabilize a nossa candidatura. Não tivemos uma briga, nenhuma discussão, mas houve sim um rompimento. Né, não faço mais parte do grupo político dele e fui muito bem acolhido em outro grupo político. Já tinha uma simpatia pelo prefeito Silvio Barros, desde antes de trabalhar com o prefeito Ulisses Maia, sempre deixei isso claro nas emissoras onde trabalhei. Fui um cabo eleitoral do Ricardo Barros, porque eu acredito o seguinte, né, mesmo a gente tendo uma divergência muito grande de idade e talvez até de ideias, é alguém que traz recursos para a cidade. Se não fosse o deputado Ricardo Barros, nós não teríamos várias das obras importantes que acontecem e que irão acontecer na cidade, como o contorno sul metropolitano. Então não faz sentido eu apoiar outra pessoa, além do que o deputado que traz mais recursos para a cidade. Maringá deve algumas coisas para a família Barros. E entre elas, essas grandes obras que nós temos, a própria a obra do Oscar Niemeyer, que está acontecendo aqui no Novo Centro. Se a gente ficar aqui listando, a gente vai ficar aqui várias horas falando sobre essas obras. Então, eu tinha esse entendimento, nunca tive nenhum problema com o prefeito em relação a isso. Por mais que a prefeitura ela fosse para um viés, é pela cidade. A gente tem que tirar as questões políticas e começar a debater Maringá. E a minha saída foi muito tranquila, eu pedi para sair, fui para o Agir, por mais que fosse um partido pequeno, não usei o fundo eleitoral, porque também os recursos ali eram muito limitados, e também não acho que seria a bandeira ideal, na última eleição também não quis usar todo o material que eu recebi com o candidato a prefeito, eu falei, olha, não quero, não vou usar fundo eleitoral, e nessa conversa que eu tive na saída, foi tranquilo, fui para o Agir, acabou estando junto ao prefeito Silvio Barros, o do Carmo era o candidato inicial, mas houve essa convergência e fiquei muito feliz, muito feliz. Sempre estive em diálogo com o prefeito Silvio Barros, a neta dele vai fazer parte da minha equipe, mas não pelo fato de ser neta dele. Ela me ajudou muito durante a campanha, antes da campanha já me ajudava, faz 2 eleições que ela me ajuda, então ela vai compor a minha equipe pela qualificação dela mesmo, não pela questão dela ser neta do prefeito Silvio Barros ou não. Então estou dando em primeira mão essa informação e hoje tive uma conversa com o prefeito na última semana, ele me convidou para uma visita de cortesia, conversamos um pouco sobre a cidade, me parabenizou pela minha vitória e não temos nenhuma divergência, nenhuma diferença em relação a isso, mas, como eu disse, reitero, eu faço parte de outro grupo político e vou honrar esse compromisso que o prefeito Silvio Barros me incumbiu. Muito bem. Para a gente concluir, Victor. Bom, Luiz, eu queria saber como está a expectativa e a preparação para assumir o mandato. Né? Já tem algo pensado no sentido, quando assumir o mandato lá no dia 2 de janeiro, a primeira coisa que eu vou fazer será isso. Tem alguma coisa já pensada nesse sentido? Victor, muito feliz com a sua pergunta, cara. Eu acho que assim, primeiro a gente precisa ver o panorama geral da cidade. Então eu vou visitar todas as unidades básicas de saúde, vou visitar todas as escolas da cidade, vou pegar todo o orçamento municipal que vai ser aprovado nessa atual legislatura, salvo engano já foi aprovado, analisar a real situação da cidade. Porque não adianta eu começar a cobrar o futuro gestor se eu não souber o que está acontecendo. A gente precisa ver as obras que estão acontecendo e nesse ponto eu acho que eu saio um pouquinho na frente, porque eu faço parte da equipe de transição. Então, essas informações elas já vêm frescas desde agora. Né? Tem alguns públicos que eu me comprometi,
os funcionários. Eu visitei os shoppings atacadistas durante a eleição, visitei vários outros comércios, e tem algumas promessas que eu fiz para esses públicos. Por exemplo, um desafio do shopping de atacado é a falta de um profissional de saúde para uma emergência. A gente sabe que hoje, depender do SAMU, demora um determinado tempo e os shoppings já estão afastados. Então, eu prometi para elas e eu vou honrar. O primeiro projeto de lei que eu farei vai ser ter pelo menos um bombeiro civil ou um enfermeiro em todos os shoppings de Maringá. Então, como eu prometi, acho que tem vários assuntos relevantes para a gente tratar, mas essa foi uma promessa que eu olhei para elas e falei, a primeira coisa que eu vou fazer é essa. Então, eu vou fazer pensando no bem-estar e na saúde desses profissionais que trabalham lá, e a partir daí a gente viabilizar junto do prefeito os projetos que a gente tem para a cidade. Tem uma amiga que vai estar aqui com vocês, que é a Maju. Ela tem uma linha muito voltada ao empreendedorismo e tem várias ideias que a gente pode convergir. Então é dialogar com os vereadores, a gente está passando a se conhecer. Teremos também aí a votação da mesa logo após a posse. Então, assim, a gente está em diálogo, tem pessoas que já estão se predispondo a fazer parte da mesa, outras não. E isso está sendo importante para a gente se conhecer. Ontem estivemos na Assim, 13 ou 14 vereadores estiveram presentes. Assim abriu as portas também para nós. Então tem muita coisa que dá para ser feita, mas acho que o primeiro passo é entender e honrar as promessas que a gente fez para os eleitores. Muito bem. Luiz, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar com a gente aqui no Maringá Post para essa conversa. Ronaldo, eu que fico muito feliz de estar aqui com você, com o Victor, com toda a equipe aqui do Maringá Post, e essa audiência tão qualificada que vocês têm. Eu admiro muito o trabalho de vocês, sempre imparcial, pensado na cidade, levando uma informação de qualidade, e é esse tipo de jornalismo que a gente tem que admirar, parabenizar e incentivar que continue sempre atuando aqui em Maringá. Então, muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição de vocês e de todos os nossos telespectadores que vão acompanhar essa entrevista, ou que já estão acompanhando. E contem comigo, o vereador Luiz Neto está à disposição, nosso gabinete vai estar de portas abertas sempre para receber vocês, e o mais importante, o vereador tem que estar presente. Então, sempre que vocês me convocarem, estarei aqui. Victor, mais uma vez, obrigado. Agradeço o Ronaldo, agradeço o Luiz, desejo sorte aí na caminhada como vereador. Também ficamos à disposição sempre que precisarem dos projetos que interessem a Maringá e ao nosso público. Grande abraço. Maringá Post e Vmark Studio, juntos, mais uma vez, apresentando a você os novos rostos do Legislativo Maringaense. Hoje conhecemos o vereador eleito Luiz Neto. A você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado.